Olá! Vamos agora resolver esse exercício aqui que envolve um assunto que assusta muita gente, né? Que é a tal da análise combinatória. Mais especificamente falando, esse exercício envolve combinação. Bora acompanhar a resolução comigo? Então, eu estou falando desse exercício aqui, que é o 179 do Caderno Azul do Enem de 2021, que tem uma dica bem legal para você resolver exercício envolvendo combinação, hein? Ele dita para nós que uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Então, se liga que ele não quer o valor da quantidade de fantasias que ele pode fazer, e sim a conta que dá esse valor, não é verdade? Então, vamos lembrar de um detalhe aqui quando a gente fala de análise combinatória. A gente tem análise combinatória, ela é dividida em algumas táticas, como por exemplo, tem exercícios que são de contagem, que são aqueles que você vai contar 1, 2, 3, 4, quantas tem, sabe? Outros exercícios envolvendo possibilidades, que a gente usa o princípio multiplicativo ou o princípio aditivo. E aí tem uns exercícios, mais especificamente falando, que são aqueles que envolvem o tal do agrupamento, que é quando você tem uma quantidade de elementos ali, pessoas, pedras, tecidos, enfim, uma quantidade de elementos, e você vai separar alguns, você vai agrupar alguns desses elementos, que é o que está acontecendo aqui. Só que aí, desse agrupamento, a gente precisa analisar a chamada ordem. O que é essa ordem? Depois que você formar o grupinho, a ordem dos indivíduos importa ou não? Esse é o grande lance para a gente fazer exercício de análise combinatória. Então, se a ordem importa, é um tipo de cálculo que eu faço. Se a ordem não importa, é outro. Como que eu verifico isso? Vou dar um exemplo mais simples. Vamos supor que de um grupo de 10 pessoas, você precisa tirar 3 para mandar para uma viagem. Então, você escolheu João, Maria e Pedro. Ah, não, você escolheu Pedro, Maria e João. Tá na mesma. Não tem ordem. Tipo assim, não tem uma importância colocar quem vai primeiro. Não, vai os 3 viajar. Agora, olha a diferença. De 10 pessoas, eu vou escolher 3 para ser o diretor da empresa, o vice-diretor da empresa e uma secretária. Cara, existe uma hierarquia. A ordem importa. Se eu colocar o Pedro como diretor, a Maria como vice-diretor e o João como secretário, nossa, se eu trocar a ordem o João e o Pedro, já mudou a diretoria, não é verdade? Então importa a ordem, se liga? Então, essa análise que a gente faz depois de agrupar os elementos é que vai definir, ou é o que vai dar o start para você resolver o exercício. Quando a ordem importa, nós usamos a técnica chamada de arranjo, que pode ser feito com o princípio multiplicativo, a técnica dos tracinhos, que eu até prefiro, viu, do que decorar a fórmula. Mas quando não importa, fica difícil de você calcular com um tracinho ou contando um por um. É melhor usar a combinação, que a galera até decora isso daquela forma assim, ó. Você faz uma pergunta, é agrupamento? Sim. Importa a ordem desses indivíduos? Aham, arranjo. Importa a ordem? Não. Combinação. Se ligou na riminha? Aham. Arranjo? Não. Combinação. Cara, então essa é a técnica que a gente usa para resolver exercício de análise combinatória, grosso modo. Que na maioria das vezes, vou até falar para você, é a combinação que a gente tem que resolver, viu? Na maioria das vezes, tá? Bom, e aí olha o que ele fala aqui para nós. Como ele tem uma certa quantidade de tecidos, eu vou agrupar. Então eu tenho 6 tipos de tecidos e vou agrupar de 2 em 2. Ah, mas eu coloquei um tecido, sei lá, tecido A e tecido B. Ah, não, coloquei tecido B e tecido A. Essa ordem não importa para nós, né? Importaria, veja a diferença do exercício, se ele colocasse tipo uma hierarquia ou uma posição ali. Se ele falasse, ó, o tecido A vai ser camiseta, o tecido B vai ser shorts. Opa! Aí já faz diferença, né? Então quer dizer que a ordem importa. Aqui nesse caso, não importa a ordem. Eu escolhi o tecido A ou B, B ou A, 2 tipos. Eu não sei o que vai ser cada um deles. Então eu já vi que a ordem não importa. Eu estou trabalhando com combinação. Então, quando eu me refiro aos
tecidos, eu estou fazendo uma combinação de 6, 2 a 2. E quando eu falo lá das pedras ornamentais, é a mesma essência, né? Nós vamos ter 15 pedras e nós vamos escolher 5. E como a ordem não importa, ele não tem uma pedra mais especial que a outra, ou que vai ficar num lugar diferente da outra, tal, vai ser uma combinação de 15, 5 a 5. Olha lá. Então nós temos essas duas combinações. Só que eu não vou colocar. Aí vem o princípio multiplicativo e aditivo na parada, quer ver? Eu vou colocar tecido ou pedra? Não, não. Eu vou colocar tecido e pedra. As duas coisas estão conectadas uma à outra, não é verdade? Então nós vamos ter que multiplicar essas duas combinações. Olha que bem louco. E como que é a fórmula da combinação mesmo? A fórmula da combinação, quando você usa um N PAP, onde o N é o número de elementos e o P é o número de elementos que você vai tirar ali para formar o grupo, você vai fazer N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Essa é a fórmula da combinação. Então, aplicando essa fórmula aqui, para calcular o número de tecidos, nós teremos que fazer 6 fatorial dividido pela diferença, 6 menos 2 fatorial, vezes o 2 fatorial, multiplicar por 15 fatorial, dividido por 15 menos 5 fatorial, vezes 5 fatorial. Então, simplificando aí, nós teríamos 6 fatorial dividido por 4 fatorial, vezes 2 fatorial, 15 fatorial, 10 fatorial, 5 fatorial. Olha que lindo, né? Alternativa A. Olha o perigo, né? A gente poderia confundir com a B ali, né? Colocou o sinalzinho de mais. Mas aí, se ele tivesse falado lá no meio da parada, que ele ia colocar, tipo assim, ó, utilizará uma fantasia, utilizando, como materiais, tecidos, 2 tipos de tecidos diferentes, e aqui, ó, bem aqui, ao invés de E, se ele tivesse colocado ou aqui, ó, ou 5 tipos distintos de... Aí nós teríamos que somar. Mas como ele colocou o E indica para nós a multiplicação, princípio multiplicativo, alternativa A. Então é um exercício que assusta muita gente, mas ele é gostosinho de fazer. Tá? Muitos exercícios no Enem segue esse padrão aí de análise combinatória. Presta atenção nessa dica e pega outros exercícios de análise combinatória para você ver como que segue esse padrãozinho que eu te expliquei agora. Sério mesmo, tá? Então é isso. Ó, mais uma vez eu agradeço de você estar acompanhando os nossos vídeos. Ó, não deixe de dar um like ali não, tá? Para ajudar o engajamento do nosso canal. Sempre que possível aí, pede para os seus amigos se inscreverem, conhecer a gente, beleza? Muito obrigado aí por esse incentivo, por essa força. Bons estudos e até mais.